Vamos seguir com o Balanço Geral Litoral. Gente, nesta quinta nós temos o Dia Nacional para combater o glaucoma, uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular, que provoca lesões no nervo óptico e, como consequência, comprometimento visual. Se não for tratado adequadamente, pode levar à cegueira. E para falar mais sobre esse assunto importante, eu recebo aqui no estúdio da Record TV o médico oftalmologista Guilherme Colombo Barbosa. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação, viu? Boa tarde, Jean, boa tarde, telespectadores. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui do programa. Estou muito feliz com a participação. Pô, doutor, obrigado. E ainda mais num dia como esse, é muito importante a gente revisar e passar informações importantes para o público. Primeiro, né, doutor? Quais os tipos de glaucoma que existem? Assim, quando a gente fala desse mês, que é o Maio Verde, é importante que é um mês que a gente está de prevenção ao glaucoma. Glaucoma é uma doença que ela tem diversas causas de glaucoma, tem diversas classes de glaucoma, mas o principal, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, que é esse que a gente alerta muito, que é um glaucoma que ele é assintomático. O paciente não percebe, o paciente ele está lentamente, são anos e anos perdendo a visão lentamente, o campo visual lateral. Então, para ele procurar um atendimento com alguma queixa, geralmente o glaucoma está um pouquinho avançado. E quando a gente fala da prevenção, a gente tem que sempre diagnosticar isso precocemente. É muito importante, então, esses exames sempre para você ficar de olho, porque se não tem sintomas, como que vai saber? Agora, doutor, o seguinte, essa doença, ela é mais incidente em alguma faixa etária ou não escolhe idade? Assim, o glaucoma, ele pode atingir desde criancinha, glaucoma congênito, você tem diversas faixas etárias, diversas classes de glaucoma. Mas o principal, que é esse que a gente está alertando a população, geralmente acontece depois dos 40, 50 anos de idade. Por isso, dessa faixa etária, ter essa preocupação de ir em torno de uma vez por ano para o atendimento oftalmológico, ter essa consulta. Para quê? Para o médico conseguir, através dos exames, do exame de campo de visão, exame do fundo de olho, examinar o nervo óptico, conseguir diagnosticar precocemente um quadro de glaucoma. E aí, diagnosticado, ele tem tempo para poder tratar. Entendi. Doutor, inclusive, é isso que o senhor falou, é muito interessante, porque muitas vezes a gente fala assim, mas precisa fazer o exame de tanto em tanto tempo. O senhor falou aí em um ano, se fizer pelo menos anualmente um exame ali para ver como está a visão, tá bom? Esse assim, quando a gente fala assim, quanto mais próximo você estiver do seu médico, é melhor para você. Você tem um tempo menor do diagnóstico e do tratamento. Mas um ano é um dado que, se o paciente não tiver queixa, é importante ter esse acompanhamento, porque se surgir alguma alteração mínima que for no exame, você consegue ter o diagnóstico e, tendo o diagnóstico, você inicia o tratamento precocemente. Ainda mais sabendo que é irreversível a doença, mais importante ainda, quanto antes, melhor. Doutor, eu queria que o senhor comentasse também com relação ao glaucoma congênito, que é a forma mais grave da doença, é isso? Assim, o glaucoma congênito é grave, é algo que assim, a criança nasce, você tem que ter um tratamento assim, naquele instante. Então, quanto mais cedo você fizer o tratamento, você vai salvar aquele olho daquela criança. É sempre complexo, é algo que existe tratamento, tem tratamento. De maneira geral, quando a gente fala de glaucoma, tem vários tipos. Um outro tipo de glaucoma que é o glaucoma de ângulo fechado, que a gente fala de glaucoma agudo. Que esse glaucoma é um glaucoma que, diferente do glaucoma que é silencioso, esse o paciente tem uma dor muito forte, ela é descrita como um ferro incandescente entrando pela órbita nos olhos, quer dizer, pela descrição você percebe que deve ser algo que é uma dor violenta. Isso o paciente vai no pronto-socorro e é tratado, reduz a pressão intraocular e o paciente tem uma recuperação num quadro de glaucoma agudo. Perfeito. Doutor, agora quando, que as pessoas, o senhor já deu alguns exemplos dessa aguda, mas quando que as pessoas devem ficar atentas, Quais os sintomas que mais evidenciam um glaucoma? A gente já viu aí que, pelo menos o glaucoma mais comum, ele é imperceptível, é difícil, Quando a gente fala de glaucoma, assim, o grande problema do glaucoma é isso, a gente até fala que é o ladrão silencioso da visão. Ele não dá, assim, não tem como falar assim, se você tiver isso, procure um médico. Geralmente não percebe, geralmente a percepção do glaucoma, ele vai ao médico quando algo já está avançado. E o grande detalhe do glaucoma é assim, se perdeu a visão pelo glaucoma, a recuperação dessa visão você não consegue, quer dizer, é irreversível. Por isso que se fala que é a principal causa de cegueira irreversível. Só que se você diagnosticar precocemente e tratar, e muitas vezes o tratamento é por colírios, dificilmente a pessoa fica cega. Então por isso que vale a pena refalar que a prevenção é sempre, como se fala, o melhor remédio. É o melhor remédio, literalmente. Então, doutor, vamos passar para o pessoal esses tratamentos e prevenção, Para o pessoal que está em casa, quer evitar ou se proteger, Como que pode fazer isso? Um dos casos é ir ao médico, mas além disso, doutor?
Assim, quando a gente fala de glaucoma, assim, se você tem alguém na família com glaucoma, fica mais atento, quer dizer, a probabilidade de você ter glaucoma, ela aumenta um pouquinho. Não quer dizer que você vai ter, mas ela aumenta um pouco. Tem diversas raças, por exemplo, negros, asiáticos, tem uma incidência um pouco maior. Mas, de maneira geral, você tem, assim, com o passar dos anos, vou dar um exemplo, a pessoa nunca teve pressão arterial elevada. Quando ficou mais velha, ela passou a ter. Glaucoma também, ela pode, durante a juventude, não ter glaucoma, e quando ela for com um pouco mais de idade, ela possa vir a ter glaucoma. Por isso, da importância, e falando toda hora, da prevenção. Se você não fizer o exame, dificilmente você vai falar que você tem ou sinto alguma coisa de glaucoma. Fica difícil, né, doutor? Obrigado pela participação, viu? A gente que aguarda o senhor numa outra oportunidade. Parabenizar pelo programa, excelente. Fico muito feliz de poder participar e levar informação para o público. E é um assunto muito importante, porque é aquela coisa, né, doutor? Muitas pessoas, às vezes, têm os sintomas, começam a perceber aquela que a gente estava comentando antes de a gente entrar no ar. Existem aqueles sintomas que aparecem, como, por exemplo, tomar um susto. Você lembra, doutor, dessa parte, assim? Assim, quando a pessoa, geralmente ela vai com uma queixa de um glaucoma avançado, ela faz o quê? Ela fala assim, pô, de repente eu estou batendo o ombro nas pessoas, ou então eu estou dirigindo e de repente eu olho para o lado, o carro aparece e estranho. São queixas que elas já são queixas que estão com uma limitação de campo de visão. E ela não vai percebendo isso porque lentamente vai se adaptando. Quer dizer, se você está uma perda de campo de visão, você virando o rosto, você acaba escaneando mais o campo que você quer olhar, você acaba não percebendo. Mas quando ela chega com essa queixa, muitas vezes é um glaucoma que ele já está um pouquinho avançado. Já passou um pouco. E aí o que se perdeu de visão não recupera. E assim, doutor, hoje a gente está falando especificamente do glaucoma, mas reforçar a importância daqueles exames periódicos junto de um oftalmologista, exatamente para evitar não só o glaucoma, mas outras doenças, né, doutor? Quando a gente fala de exame oftalmológico, é extremamente importante procurar um médico oftalmologista para poder ter esse cuidado. Por exemplo, você tem crianças que às vezes tem grau, ela é taxada como aquela criança é tímida ou essa criança é desatenta, porque às vezes tem um pequeno grau que não foi diagnosticado. Você tem, por exemplo, jovens com dor de cabeça, você tem adultos que às vezes reclamam que o óculos está sempre embaçado, por exemplo, está com catarata e não sabe. Não sabe. Então é importante, você tem diversos diagnósticos, diversas doenças que o exame com o oftalmologista você consegue diagnosticar, diagnosticando você trata. Muitas vezes, a prescrição de óculos, você tira uma criança da desatenção de uma sala de aula para ter notas boas. Olha só, e tudo isso com esses exames periódicos. Doutor, a gente aguarda o senhor numa próxima oportunidade para a gente comentar aí de outros assuntos. Obrigado. Obrigado, viu? E foi um prazer participar, Gê. Parabéns.